Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Alô amigos, aqui estamos para conhecer as respostas que você procura perante as dúvidas e conflitos apresentados pela vida, na visão filosófica, científica e religiosa do Espiritismo. Indo direto ao ponto, vamos à primeira pergunta do programa de hoje. O que o Espiritismo pode dizer sobre o aborto e os que se responsabilizam por ele? Considera a doutrina espírita que o suicídio e o aborto são delitos muito graves, com consequências imprevisíveis. A mulher que promove semelhante delito é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genésico, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades, quais sejam a metrite, o vaginismo, a metralgia, o infarto uterino, a tumoração cancerosa, flagelos esses que muitas vezes fala desencarnar, demandando além para responder perante a justiça divina pelo crime praticado. A revelação procede do plano espiritual, que acrescenta que as desarmonias impostas ao aparelho reprodutor repercutem em futuras reencarnações, justificando o drama vivido por milhares de casais que, segundo explicam, anularam as próprias faculdades geradoras quando não procederam de semelhante modo no presente, sequiosos de satisfação egoística, agiram assim no passado, determinando sérias anomalias na organização psíquica que lhe é peculiar. O problema hoje, até pelo adensamento populacional do planeta, transformou-se num problema de saúde pública, pois, de acordo com as pesquisas, mais de 8,7 milhões de brasileiras com idade entre 18 e 49 anos já fizeram ao menos um aborto na vida. Destes, 1,1 milhão de abortos foram provocados. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 2 dias, uma mulher morre no país vitimada pelo aborto clandestino. Mais de 1 milhão de mulheres no país se submetem a abortos clandestinos anualmente. A propósito, em 2019, na população estimada em 8 bilhões de seres, houveram 49 milhões, isso mesmo, milhões, de mortes em consequência de abortos praticados. No extraordinário acervo de mensagens produzidas pela mediunidade de Chico Xavier, no surpreendente livro Instruções Psicofônicas, encontra-se a manifestação de um espírito acolhido e tratado nas reuniões do Centro Espírita Luiz Gonzaga, na década de 50. Nela, uma ideia das surpresas que a aguardavam logo após decidir-se pela realização do aborto na última existência. Lembrando que, como demonstra o Espiritismo, não existem padrões, visto que cada ser é único. Mas vamos a um trecho contado pela entidade. Por odiar o rebento que me palpitava no seio, procurei destruí-lo usando venenosa beberagem que igualmente me furtou a vida corpórea. Entretanto, se supunha que a morte fosse um ponto final à minha tragédia íntima, estava profundamente enganada, porque da poça de sangue a que se me reduziram os despojos, levantou-se diante de mim uma sombra acusadora. A princípio dessa nuvem amorfa nascia o choro incessante de uma criança recém-nata. Tentando emudecer aqueles vagidos angustiosos, inutilmente rezei, usando orações decoradas na infância. A nuvem, porém, jazia algemada ao meu próprio peito, através de laços cuja consistência ainda hoje não posso definir. Abandonei amedrontado meu aposento de mulher solteira e, esquecendo o culto do prazer a que me dedicara, procurei fugir como se eu pudesse escapar de mim mesma. Perdi a ideia de rumo, esqueci o calendário. Da minha memória desapareceu a noção de tempo. Guardava a consciência de que a nuvem e eu corríamos sem cessar. Houve, contudo, um momento em que a sombra se converteu na forma de um homem que me perseguia amaldiçoando. Desnaturada, assassina, assassina.
Anelei assim, depois da morte, a vinda de outra morte que me afundasse no esquecimento. Sentindo sede, debruçava-me no charco. Torturada de fome, atirava-me aos detritos dos animais mortos no campo. Ah, como será possível alguém adivinhar na terra, enquanto a bênção ao corpo físico é uma graça para o espírito que opera entre os homens, o tormento da consciência que edificou em si mesma, o inferno que a envolve? Minha existência passou a ser um suplício constante, terrível e inominável. Estamos apresentando Direto ao Ponto. Num centro que frequento, citam constantemente o nome do Dr. Alberto Seabra como sendo o mentor da casa. Qual a relação do famoso homeopata e o espiritismo? Paulista de Tatuí, o Dr. Alberto Seabra, já aos 16 anos, iniciou seus estudos de medicina na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Pioneiro da homeopatia no Brasil, desencarnou em 1934 após uma vida intensa dedicada à filantropia e às causas humanistas e espiritualistas, tendo deixado importante conjunto de livros sobre a temática. Na noite de 7 de julho de 1955, marcou presença em reunião no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, onde, através do médium Chico Xavier, escreveu interessante texto, reafirmando suas posições enquanto encarnado. Em sua mensagem, diz o Dr. Seabra: quando os instrutores da sabedoria preconizam o estudo, não desejam que o aprendiz se intelectualize em excesso, para a volúpia de humilhar os semelhantes com as cintilações da inteligência, e quando recomendam a meditação, de certo não nos inclinam à ociosidade ou ao êxtase inútil. Referem-se à necessidade de nosso aprimoramento interior para mais vasta integração com a luz infinita, porque o reflexo mental vibra em tudo. Nossa alma pode ser comparada a um espelho vivo, com qualidades de absorção e exteriorização. Recolhe a força da vida em ondas de sentimento e emite-as em ondas de pensamento, a se expressarem através de palavras e atitudes, exemplos e fatos. Refletimos assim constantemente uns nos outros. É pelo reflexo mental que se estabelece o fenômeno da afinidade desde os reinos mais simples da natureza. Vemo-lo nos animais que se acasalam no mesmo tom de simpatia, tanto quanto nas almas que se reúnem na mesma faixa de entendimento. Quando se consolida a amizade entre um homem e um cão, podemos registrar o reflexo da mente superior da criatura humana sobre a mente fragmentária do ser inferior, que passa então a viver em regime de cativeiro espontâneo para servir ao dono e condutor, cuja projeção mental exerce sobre ele irresistível fascínio. É desse modo que espíritos encarnados podem influenciar entidades desencarnadas e vice-versa, provocando obsessões e perturbações tanto na esfera carnal como além-túmulo. As almas que partem podem retratar as que ficam, assim como as almas que ficam podem retratar as almas que partem. Quando pranteamos a memória de alguém que nos antecede aí no mundo, na viagem da morte, atiramos nesse alguém o gelo de nossas lágrimas ou o fogo de nossa tortura, lhe conturbando o coração, toda vez que esse espírito não for suficientemente forte para sobrepor-se ao nosso infortúnio. E quando alguém se ausenta da carne, carreando aflições e pesares procedentes de nossa conduta, arremessará da vida espiritual sobre nossa alma os dardos magnéticos da lembrança infeliz que conserva a nosso respeito, prejudicando-nos o passo no mundo, caso não estejamos armados de arrependimento para renovar a situação, criando imagens de harmonia restauradora. Em razão disso, convém meditar nos ideais, aspirações, pessoas e coisas que refletimos, porque todos nos subordinamos pelo reflexo mental ao fenômeno da conexão.
Estamos inevitavelmente ligados a tudo o que nos merece amor. Essa lei é inderrogável em todos os planos do universo. Os mundos no espaço refletem os sóis que os atraem, e a célula quase inabordável no campo humano reflete o alimento que lhe garante a vida. Os planetas e os corpúsculos, porém, permanecem escravizados a leis cósmicas e organogênicas irrevogáveis. O espírito consciente, no entanto, embora submetido às leis que lhe presidem o destino, tem consigo a luz da razão que lhe faculta a escolha. A inteligência humana encarnada ou desencarnada pode contribuir pelo poder da vontade na educação ou na reeducação de si própria, selecionando os recursos capazes de lhe favorecerem o aperfeiçoamento. A reflexão mental no homem pode, assim, crescer em amplitude e sublimar-se em beleza, para absorver em si a projeção do pensamento superior. Tudo dependerá do nosso propósito e decisão. Enquanto nos comprazemos com a ignorância ou com a indiferença para com os princípios que nos governam, somos cercados sem defensiva por pensamentos de todos os tipos, muitas vezes na forma de monstruosidades e crimes, em quadros vivos que nos assaltam a imaginação ou em vozes inarticuladas que nos assomam a acústica do espírito, conduzindo-nos aos mais escuros ângulos da sugestão. É por isso que notamos tanta gente ao sabor das circunstâncias, aceitando simultaneamente o bem e o mal, a verdade e a mentira, a esperança e a dúvida, a certeza e a negação, à maneira de folha volante ao vento. Eduquemo-nos, estudando e meditando, para refletir a divina inspiração. Lembremos-nos de que o impulso automático do braço que levanta a lâmina homicida pode ser perfeitamente igual em movimento ao daquele que ergue um livro enobrecedor. A atitude mental é que faz a diferença. Nosso pensamento tem sede de elevação, a fim de que a nossa existência se eleve. Construamos em nós o equilíbrio e o discernimento. Rendamos culto incessante à bondade e à compreensão. Habitualmente contemplamos no espelho da alma alheia a nossa própria imagem e, por esse motivo, recolhemos dos outros o reflexo de nós mesmos, ou então aquela parte dos outros que se harmoniza com o nosso modo de ser. Não bastam a nossa felicidade aquisições unilaterais de virtude ou valores incompletos. Todos temos fome de plenitude. O desejo é o imã da vida. Desejando, sentimos, e pelo sentimento nossa alma assimila o que procura e transmite o que recebe. Aprendamos, pois, a querer o melhor para refletir o melhor em nossa ascensão para Deus. Você está ouvindo Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Se as coisas são como explica o Espiritismo, religiosos de outras escolas confirmam após a própria morte o erro daquilo que suas respectivas religiões não informaram. Alguns intuitivamente se apercebem disso antes de saírem daqui, todavia admitir o erro de suas resistências aos conceitos mais avançados e lógicos do Espiritismo não é rápido e nem fácil. Vejamos o caso de William Ellery Channing, que nasceu em 1780 em Newport, Rhode Island, estado de Nova York. Seu avô, William, assinou a famosa Declaração da Independência. Channing foi educado em Harvard College, destinado à profissão médica. Mas seus gostos e aptidões o levaram à carreira religiosa e, em 1803, tornou-se ministro da Capela Unitarista de Boston. Sempre permaneceu nessa cidade, professando a doutrina dos unitaristas, seita protestante que conta numerosos adeptos na Inglaterra e na América, nas camadas sociais mais elevadas. Fez-se notar por seus pontos de vista amplos e liberais. Por sua eloquência notável, por suas numerosas obras e pela profundidade da sua filosofia, é contado no número dos homens mais destacados dos Estados Unidos.
partidário declarado da paz e do progresso, pregou sem tréguas contra a escravidão e fez a essa instituição uma guerra tão obstinada que a muitos liberais tal excesso de zelo, prejudicial à sua popularidade, por vezes parecia inoportuno. Seu nome o fez autoridade entre os anti-escravagistas. Morreu em Boston em 1842 aos 62 anos de idade. Já em 1834, 3 décadas antes do surgimento do Espiritismo, escreve um texto em que demonstra ter uma visão intuitiva interessante sobre a continuidade da vida após a morte do corpo físico. Entre outras ponderações, escreve que nossos amigos que nos deixam por esse ou outro mundo não se encontram no meio de desconhecidos. Não tem esse sentimento desolado de haver trocado a pátria por uma terra estrangeira. As mais ternas palavras de amizade humanas não se aproximam dos acentos de felicitações que os esperam quando chegarem àquela morada. Lá o espírito tem meios mais seguros de se revelar do que aqui. O recém-chegado sente-se e se vê cercado de virtudes e bondade, e por essa visão íntima dos espíritos simpáticos que os rodeiam, ligações mais fortes que as cimentadas pelos anos na Terra podem criar-se momentaneamente. As mais íntimas afeições na Terra são frias comparadas às dos espíritos. De que maneira eles se comunicam? Em que língua e por meio de que órgãos? Ignoramo-lo, mas sabemos que o espírito, progredindo, deve adquirir maior facilidade para transmitir o seu pensamento. Numa das contribuições já como espírito desencarnado, numa reunião da Sociedade Espírita de Paris, escreveu através da médium senhorita Wei uma interessante mensagem em que expressa algumas ponderações interessantes sobre o anjo da guarda, reproduzida na edição de janeiro de 1861, na Revista Espírita. Diz ele: todos os homens são médiuns, todos têm um espírito que os dirige para o bem quando sabem escutá-lo. Pouco importa que alguns se comuniquem diretamente com ele por uma mediunidade particular e que outros não o ouçam, senão pela voz do coração e da inteligência. Nem por isso deixará de ser o seu espírito familiar que os aconselha. Chamai-o espírito, razão, inteligência. É sempre uma voz que responde à vossa alma e vos dita boas palavras, só que nem sempre as compreendeis. Nem todos sabem agir segundo os conselhos dessa razão, não da razão que se arrasta, em vez de marchar, dessa razão que se perde em meio aos interesses materiais e grosseiros, mas da razão que eleva o homem acima de si mesmo, que o transporta para regiões desconhecidas. Chama sagrado que inspira o artista e o poeta, pensamento divino que eleva o filósofo, o impulso que arrasta os indivíduos e os povos, razão que o vulgo não pode compreender, mas que aproxima o homem da divindade mais que qualquer outra criatura. Entendimento que sabe conduzi-lo do conhecido ao desconhecido, fazendo com que execute os atos mais sublimes. Ouvi, pois, essa voz interior, esse bom gênio que vos fala sem cessar, e chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo da guarda, que do alto dos céus vos estende as mãos. Xanin. Estamos apresentando Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. A influência dos espíritos na nossa vida diária constitui-se numa das grandes revelações do Espiritismo. Como entendê-la numa visão mais objetiva? Fenômenos mediúnicos ocorrem continuadamente na vida das pessoas sem que disso tenham conhecimentos. O Espiritismo tem uma visão prática bastante substancial. Como observá-la na prática pode ser deduzido das 3 questões apresentadas a seguir. Afirma Allan Kardec que o mal-estar experimentado em aglomerações de pessoas não é mera sugestão mental. Como explicar? Se uma assembleia for composta predominantemente de pessoas animadas de maus sentimentos, o ar ambiente será saturado com um fluido impregnado de maus sentimentos. Daí, para as almas boas, o mal-estar moral análogo ao mal-estar físico
Cansado pelas emanações infectadas, a alma fica asfixiada. Se, ao contrário, as pessoas tiverem intenções puras, encontramos-nos em sua atmosfera como se estivéssemos num ar vivificante e salubre. Naturalmente, o efeito será o mesmo num ambiente repleto de espíritos, conforme sejam bons ou maus. Isto bem compreendido, chegamos sem dificuldade à ação material dos espíritos errantes sobre os encarnados, e daí a explicação da mediunidade. Quando um espírito quer agir sobre uma pessoa, dela se aproxima e a envolve, por assim dizer, com o seu perispírito, como num manto. Os fluidos se interpenetram, os dois pensamentos e as duas vontades se confundem, e então o espírito pode servir-se daquele corpo como se fora o seu próprio, fazê-lo agir à sua vontade, falar, escrever, desenhar, etc. Todos são médiums. Pensamento e corpo espiritual, ou perispírito, são vistos pela ciência da atualidade como algo abstrato. Interagem a nível de corpo físico através da glândula denominada epífise. É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem na puberdade, as forças criadoras, e em seguida continua a funcionar como a mais avançada ou mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Aos 14 anos aproximadamente de posição estacionária, quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem reencarnado. O que representava controle é fonte criadora e válvula de escape. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se a criatura à recapitulação da sexualidade. Examina o inventário das suas paixões vividas noutra época que reaparecem sob fortes impulsos. Ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, na sequência de lutas, pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Segregando delicadas energias psíquicas, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino. Na prática, funciona da seguinte forma: ligada à mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital que a ciência comum ainda não pôde identificar, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. As redes nervosas constituem-lhe os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares e sob sua direção efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Manancial criador dos mais importantes, suas atribuições são extensas e fundamentais. Na qualidade de controlador do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. De modo geral, todos nós, agora ou no pretérito, viciamos esse foco sagrado de forças criadoras, transformando-o num ímã relaxado entre as sensações inferiores de natureza animal. A perversão do nosso plano mental consciente, em qualquer sentido da evolução, determina a perversão de nosso psiquismo inconsciente, encarregado da execução dos desejos e ordenações mais íntimas na esfera das operações automáticas. A vontade desequilibrada desregula o foco de nossas possibilidades criadoras. Renúncia, abnegação, continência sexual e disciplina emotiva não representam meros preceitos de feição religiosa. São providências de teor científico para enriquecimento efetivo da personalidade. Nunca fugiremos à lei cujos artigos e parágrafos do Supremo Legislador abrangem o universo. Direto ao ponto em 1 minuto. Depois entenderás. Paciência na vida é a força que te guarda. Ninguém serve ou se educa sem saber suportar. A dor que te acompanha é o buril que te apura. O amor de sacrifício é o degrau que te eleva. Deus age em toda parte, construindo o melhor. Serve com paciência, Deus entenderá. Emmanuel.
O entendimento, muitas vezes, das nossas dificuldades e problemas, muitas vezes nos colocam em situação muito difícil e constrangedora, porque na maior parte das vezes nós não entendemos por que estamos sofrendo, por que razão estamos vivendo aquele drama ou aquela dificuldade. Mas isso se trata de um fator didático do nosso Criador, porque na maioria das vezes, se pudéssemos entender imediatamente o problema que estamos passando, na maioria das vezes não seguiríamos em favor da sua solução. Por essas e por outras razões, nós precisamos entender que, em verdade, o que precisamos é ter absoluta confiança nas leis da criação, que não nos entrega qualquer problema ou dificuldade sem uma razão efetiva e lógica. Por isso, nós precisamos chegar ao entendimento desse companheiro espiritual que nos leva a buscar a paciência e nos leva a entender que a dor muitas vezes será explicada para nós no momento oportuno. Por isso, o título da lição: Depois entenderás. É muito provável que nós, como crianças espirituais que somos, não temos entendimento profundo para podermos entender ou compreender a situação que estamos vivendo agora. Mas na hora certa, no momento certo, na condição certa, nós certamente entenderemos o que estamos passando. Por isso, deixemos de lado o desespero, deixemos de lado a falta de confiança e a falta de fé. O nosso Criador sabe o que faz. Por essa razão, regula todo o mundo e o universo de uma só vez pelo seu pensamento. Não nos esqueçamos, o nosso Pai nos revelará e o nosso Pai nos educará, queiramos ou não. Sejamos confiantes, tenhamos fé, porque com a fé um dia compreendemos. Palavras finais. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.